Olá, bem-vindos a mais um podcast Histórias de Sucesso do Instituto JF. Hoje eu tô com o Luiz Burian, que ele vai contar pra gente uma história diferente. Eu acho que de todas as histórias que eu escutei até hoje, a sua história é uma história única. Então vamos contar para o pessoal essa sua jornada. Tá bom. Conta um pouquinho de você, Luiz. Quem é o Luiz? Que ano você se formou? Faz quanto tempo você está formado? Conta um pouco do começo dessa jornada e quem é você. Eu sou Luiz Burian, eu tenho 25 anos. Eu me formei em 2015 na escola germinária, eu sou da primeira turma, dos mais velhos da primeira turma. E depois que eu saí da escola, né, academicamente falando, eu me formei em engenharia de produção. Hoje eu estou cursando MBA em gestão empresarial. E a carreira dentro da empresa foi basicamente dentro da Friboi. Então, todo mundo já sabe, né, que ele fez aí uma jornada na Friboi. Isso. Então, lá no começo, quando você entrou, o que você sabia da escola, o que te motivou a entrar, seus pais conheciam, não? Volta lá para o começo. Eu descobri a escola através de um amigo meu. O pai dele era professor aqui na região e ele ficou sabendo da escola. E ele ia fazer o processo seletivo e como ele era um amigo muito próximo meu, eu fiz o processo junto com ele, né? No começo eu não sabia muito bem qual que era a proposta, o que era. Eu só lembro da hora da prova, que era um galpão aqui da Flora que a gente veio fazer a prova. Tinha muita gente fazendo prova, eu fazia prova de coisas de lógica, de coisas que eu nunca tinha visto na vida. E depois a gente fez as dinâmicas também, que também nunca tinha visto na vida, e a entrevista no final. Então, não foram seus pais que... Não, eles apoiaram bastante quando eles souberam do projeto, principalmente que era uma escola de boa qualidade e gratuita, né? Eles apoiaram bastante, eles sempre me incentivaram a participar do processo seletivo. E quando eu passei, eles ficaram muito felizes mesmo. E quando eu entrei, minha mãe não mediu esforços para me manter aqui dentro, né? Que escola que você estudava antes? Chama Colégio Lema. Lá era uma escola particular, mas era uma escola de bairro. E eu tinha bolsa lá também. E o que seus pais faziam na época? Meu pai, ele sempre foi... os meus dois pais, eles são formados em educação física, né? Mas eles resolveram ter muito filho e educação física não conseguia sustentar muito bem. Aí meu pai, ele virou empreiteiro de obras, né? E minha mãe, dona de casa, para cuidar dos filhos, né? E como foi o começo na escola? Então, o primeiro baque que eu tive foi a questão de ser um período integral, né, de estudar o dia todo. Eu, antes da escola, eu fazia bastante esportes depois das aulas, né, fazia judô, fazia futsal. Então, eu senti bastante isso. Eu gostava muito de fazer esportes e passei a fazer só o futsal à noite, né, mas nunca deixei de fazer. O esporte sempre acompanhou aí as minhas etapas, ainda mais que os meus dois pais são formados em educação física, eles sempre incentivavam essa questão do esporte. E então, o primeiro baque foi isso, né? Eu era um menino, eu gostava muito de jogar bola, eu entrei aqui, comecei a estudar bastante e parei de fazer alguns esportes que eu fazia. Mas fora isso, né, as pessoas, elas foram escolhidas a dedo, né? Tanto os professores quanto os alunos. Então, foi muito fácil a adaptação. As pessoas eram muito gente boa, assim, né? Os professores, eles eram maravilhosos. Então, com relação à adaptação à escola, à rotina, foi muito rápido. Tem muita gente que tem dúvida sobre esse ponto, assim. Então, você acha que não foi algo tão difícil, assim, para você? Não, eu não vejo como difícil a adaptação da rotina da escola. Porque era uma rotina pesada, mas as pessoas que estavam aqui, elas estavam para ajudar. Então, para mim, eu acredito que tenha sido bem tranquilo. Eu fiz amizades que eu tenho até hoje aqui, né? Então, e são muitas, não são poucas. Então, eu acho que essa adaptação, ela depende muito do ambiente que você está. E se você consegue interagir no ambiente, consegue se apegar às pessoas, né? Ela vai ficando mais fácil do que realmente parece, né? Porque muitas vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, estudar o dia todo, com professores muito bons, que são exigentes pra caramba. Mas você chega no dia a dia, você vai conseguindo ajuda de um aqui, ajuda de lá. As matérias que eu tinha mais dificuldade, eu tive mais afinidade com os professores ainda,
que é o caso de português, que eu nunca fui bem, e a Marina sempre me ajudou bastante. Você Tá na lembra memória. algum momento, assim, marcante, tanto pelo desafio quanto pelo crescimento? Eu acho que, assim, de momentos marcantes, na minha época de escola, a gente tinha as questões de Olimpíadas, tinha as questões de torneios fora, né, com outras escolas, e isso me marcou bastante porque eu gosto muito do esporte, né? Mas com relação às experiências, né, eu lembro bastante da campanha de trainee que a gente fez em 2014, que a gente teve que apresentar lá, tem foto minha de primeira vez usando camisa social e tudo mais, eu lembro disso bastante, de entrar naquele subsolo lá do prédio antigo, e fazer as apresentações, um monte de gente que eu não conhecia, isso eu lembro bastante. Lembro bastante da visita em Barretos, que isso é em 2012, que a gente era muito pequeno, a gente foi para Barretos, visitou o frigorífico lá, eu lembro bastante da língua, que a gente viu a língua lá, viu como fazer a salsicha também. E o que você acha, assim, que você aprendeu na escola que você levou depois para essa jornada? Antes de contar da jornada, né? Que a gente já entra nesse ponto. Eu acho que a primeira coisa e a mais importante, né, que a escola traz é a questão dos valores, né? Você aprender desde cedo que você precisa, depende de você para conseguir as coisas no mundo, né? Eles sempre deram muita imaginação para a gente crescer, né? Eles sempre deram muito suporte, mas isso acontece em um monte de escolas com um monte de pessoas. Os valores eu acho que é o diferencial de você falar assim, ó, você pode ter a melhor estrutura do mundo, mas se você não tiver os valores, se você não for uma boa pessoa, você não vai conseguir crescer em lugar nenhum. Ninguém vai querer que você cresça. E normalmente você só cresce porque os outros querem que você cresça. Para você conseguir se desenvolver no mundo, você tem que ser uma boa pessoa, tem que ser uma pessoa de valor. E esses valores, eles já vieram junto com a minha família, né? Alguns deles. Questão de determinação, questão de humildade. Então, quando eu vim para cá e encaixou essa questão dos valores, foi muito mais fácil também para mim. Tanto que, quando eu volto para cá, eu conheço todo mundo da escola, o tio Belezinha lá eu sempre cumprimento. Eles me conhecem e eu acho que é isso que a gente leva, né? Não importa o que eu faço dentro da empresa, não importa o que eu faço fora da empresa, eu sempre, onde eu passo, eu consigo voltar com a cara lavada, com felicidade, né? E saber que eu nunca fiz mal para ninguém, né? Nunca fui uma pessoa ruim, nunca destratei ninguém. E você vê com o passar do tempo que isso faz muita diferença. Que é o que você é lembrado por, né? Não importa se eu tirei 10 em matemática, se eu tirei 10 em contabilidade. Na verdade, o que importa é se eu fui um bom aluno, se eu tratava bem as pessoas e assim por diante, né? Eu acho que na empresa isso também acontece. E como começou a sua jornada? Então, na escola, né, as questões dos estágios eram muito novas. Eu fiz estágio, a primeira vez que eu fiz estágio foi em 2015, eu tinha 16 anos já, estava no segundo ano. Eu fiz estágio em suprimentos aqui no corporativo. E foi estágio de férias, né, foram 2 meses, que era o primeiro passo de você conseguir conectar a vida corporativa com o acadêmico mesmo, fazendo em loco os estágios, né. No ano anterior eu já tinha feito a questão do programa de trainee, que a gente tinha desenvolvido, o programa de trainee todo da JBS. A gente criou uma empresa de consultoria, foi bem legal também. Vocês criaram uma proposta de programa trainee? Sim, Foi uma atividade de RH? Era uma atividade geral, de empreendedorismo. Tá. A gente tinha cada sala criou uma consultoria e a gente teve que apresentar um projeto de trainee para a campanha de 2014. Tá. Então, envolveu financeiro, envolveu marketing, envolveu slogan, tudo. E dentro da sala a gente dividiu como se fosse uma empresa. Parte das pessoas eram financeiro, parte era RH, parte era marketing. E aí a gente foi criando a consultoria, né, para a própria JBS, que no final das contas foi o programa de trainee. Que depois apareceu nos restaurantes, apareceu nas divulgações. Foi implementado na época. Foi implementado na época. Tá. E aí foi para suprimentos. Fui para os suprimentos, fiquei lá 2 meses. Aprendi pouco, né, porque é pouco tempo,
Então, foi mais para você, primeiro em contato com o ambiente corporativo, de você se vestir diferente, de você se comportar diferente, né? Era o prédio novo, tinha acabado de inaugurar o prédio novo, então era muita gente que a gente tinha muito, era muito pequeno também, né? Com 16 anos. Então, você começou a ver como que você se portava no ambiente corporativo, como que a hierarquia funcionava. Isso foi o primeiro passo, né? Uhum. Depois a gente fez o estágio, né, na Flora de vendas no meu terceiro ano, o ano todo, que aí foi o varejo, de ir andar nas lojinhas e vendendo. O programa, ele não era estruturado como é hoje. Uhum. Então, quando foi nossa base de clientes, a primeira base que eles mandaram para a gente foram os clientes que tinham sido desativados, por algum motivo. Então, a gente tinha que ir lá nos clientes e tentar prospectar os clientes de novo, né? Essa foi a primeira base dos primeiros 6 meses. Então, eram pessoas que não queriam nada com a Flora, porque ou já tinha tido carga atrasada, ou tinha tido devolução, ou alguma coisa assim, e eles tinham cancelado. Então, era um desafio muito grande. E só da gente ir lá, e tinha que ir toda semana. Apesar de não ter tido resultados financeiros, né, que eu acredito que nem era o intuito do estágio na época, eu consegui desenvolver algumas habilidades minhas que me ajudam até hoje, que é a questão de você conseguir conversar com as pessoas, de você conseguir convencer as pessoas, de você conseguir falar as palavras certas, né? Antes eu tinha muita gíria, eu tinha muita tipo, isso ajudou bastante a você tirar isso e ir podando. Os 6 últimos meses foram com bases de clientes normais, né? Digamos assim, que eles estavam ativos Já na Flora. ativos. Ah. E aí eu consegui fazer 2 vendas nos 6 meses. Foram vendas boas, né? Mas não tão boas quanto os demais alunos, né? Que teve bastante gente que conseguiu desenvolver um bom trabalho na época e que conseguiu se destacar nessa área e tudo mais. E depois? Aí depois, né? Eu me formei, fui fazer faculdade. Entrei na faculdade de engenharia de produção, no Mackenzie, também com bolsa. E aí eu entrei como estagiário dentro da Friboi, na área de planejamento, já dentro da análise de negócio. Análise de negócio, o que ela é? Dentro da área de planejamento, na época, ela era uma área que cuidava de resultado financeiro, basicamente. Ela olhava para as unidades, enxergava as oportunidades e ia tratando com as unidades como que elas deveriam evoluir no sentido de resultado. Então, era uma área bem dinâmica, assim, e que eu tinha bastante contato com os diretores executivos, que na época era o Marco Bortolom e o Marcelo Zanato. Isso me ajudou bastante a ter uma visão do que eles perguntavam. Porque, apesar de eu só fazer os relatórios para eles, muitas vezes eu ia lá no relatório e voltava, ia e voltava, porque eles sempre tinham uma pergunta a mais daquilo que eu estava colocando no papel. Isso começou a me ajudar a ter uma visão de senso crítico do que eles perguntavam e por que eles perguntavam. E isso foi uma escola muito boa para mim, porque eu comecei a conseguir conectar os pontos e ter um pouco da visão do todo nessa época, no primeiro contato que eu tive na empresa. Então, foi bem legal, foi como se fosse uma mentoria. Os meus chefes sempre, os meus líderes diretos, na verdade, né? Eles sempre me apoiavam bastante, confiavam bastante em mim, não tinham muito medo de eu ir lá falar com o diretor, eu ir lá apresentar um relatório pro diretor, alguma coisa assim. Tanto que no primeiro ano que eu estava lá, mesmo como estagiário, eu fiz uma apresentação para o próprio presidente do Renato, não sei se ele nem vai lembrar disso, que era sobre aproveitamento de caixa na produção do Chile, né? De peso de caixa. E aí a gente desenvolveu, fez lá o payback, fez todo o projeto, todo o escopo e teve um retorno financeiro já. Isso só acendeu mais a chama assim, do que eu gosto de fazer, né? Que é uma parte bastante estratégica e envolvendo números, envolvendo dados. E aí eu fui desenvolvendo dentro dessa área de análise de negócio. Andei por todas as áreas de originação, de administração, de insumos, porque todas as áreas têm alguma oportunidade ou outra, né? Então eu ia lá, perguntava, sentava com o pessoal,
fazia o indicador e ia acompanhando. E isso foi durante 4 anos, 3 anos, na verdade, que eu de estagiário virei analista, de analista pleno, sênior, e 3 anos depois, né, eu consegui virar um coordenador lá, né, mas aí fora da análise de negócio. Estava reestruturando lá, tinha chegado o Marco Bortolom para a diretoria de planejamento, e ele quis transformar a análise de negócio no próprio planejamento. Que aí os próprios coordenadores de planejamento que deveriam fazer as análises financeiras e tudo mais. E nesse momento eu me transformei em um coordenador, né? Eu fui promovido a coordenador, passei por todas as áreas dentro do negócio. E o que importa? Descobriu muita oportunidade? Sim, de melhoria de resultado? Sim, bastante, assim. Sempre que ia, você achava, porque você vai com uma visão diferente, né? E aí eu escutei falar que a área de planejamento começou a recrutar muita gente do Geminária, certo? Isso? Lá todo... Você abriu as portas pro pessoal lá? Mais ou menos. Por eu ter, assim, conseguido ter uma boa abertura com os meus liderados e conseguir ter apresentado um bom trabalho e ter confiança deles desde cedo, eles viram como a Geminária uma coisa que era só você acreditar nas pessoas que estavam saindo e dar a responsabilidade mesmo que eles iam entregar, né? Sabendo ensinar e tudo mais, porque isso a gente aprende muito rápido. Qualquer coisa que a gente é ensinado, em 2, 3 dias a gente consegue já estar desenvolvendo um senso crítico, né? Um conhecimento muito fácil. Isso é um fato. E aí eles perceberam isso e perceberam que também no planejamento é uma área que você vê tudo. Então, a porta de entrada para uma empresa que você quer ter a visão do todo, o planejamento é um ótimo lugar. Porque você consegue navegar em diversas áreas antes de você realmente falar o que você quer. Então, ajuda muitas pessoas a se encontrarem também, porque eles veem outras possibilidades que eles podem ter dentro da empresa que às vezes eles não tinham enxergado ainda aqui dentro, né? E aí eles começaram a recrutar bastante gente, desenvolver, as pessoas têm contato com todas as áreas e começam a entender como que o negócio funciona. E a partir disso eles conseguem migrar para uma área comercial, migrar para uma área de tecnologia, que lá a gente fazia de tudo. Tinha os painéis, tinha tudo que daria para desenvolver lá dentro. Então você conseguiu desenvolver essa visão do todo e migrou para que área? Aí, depois que eu terminei, né, o meu percurso lá dentro do planejamento, eu fui para a fábrica. Aí peguei tudo que eu conhecia de análise, de número. Qual fábrica que você foi? Eu fui para Goiânia. Pra Goiânia. Guardei um pouquinho e fui para a fábrica falar assim, eu vou aprender como é que toca um negócio, né? Como é que faz acontecer esse negócio de matar boi, desossar e tudo mais. Aí eu fiquei lá 6 meses dentro da fábrica, né? Esses 6 primeiros meses que eu fiquei na fábrica, rodando a fábrica, né? Passando por todas as áreas para entender um pouco mais como funciona o dia a dia da fábrica. Eu conhecia bastante de fábrica, se você falar como que desmonta um boi, eu sabia, mas eu não sabia como fazer tudo aquilo acontecer, né? Que é uma das coisas mais difíceis de serem feitas agora que eu tô lá dentro. E depois desses 6 meses eu assumi a área fria, né, que a gente fala dentro da fábrica, que é a parte onde a gente desossa o boi, onde a gente pega as minhas carcaças, tira ela do osso, embala em pacotinhos, depois encaixota. Basicamente, é essa parte que eu sou responsável hoje. Nisso tudo, a gente faz mais ou menos uns 800, 850 bois por dia, e a minha equipe tem 5 supervisores com 340 pessoas. Qual foi o maior desafio? O maior desafio, tem pessoas lá, né, como todos durante toda a minha carreira foi esse um desafio bem grande, né? As pessoas, elas têm mais tempo de casa do que eu tenho de vida, né? Isso é um praxe do Geminária. É uma frase germinária. Mas eu acho que o maior desafio assim foi demonstrar para eles que a gente estava lá para ajudar eles também, né? Porque você imagina uma pessoa que passou a vida toda em São Paulo, indo para Goiânia, onde a pessoa normalmente tem 15, 20 anos de casa, e eu tendo que implementar metodologias novas de liderança, metodologias novas de produção, né?
Então, o maior desafio foi eu conseguir, né, convencer as pessoas, né, conseguir trazê-las para o meu lado, para demonstrar para elas que existe um jeito mais tranquilo e mais matemático, mais metodológico de entregar o resultado, né? Então, minha maior dificuldade foi trazer essa visão diferente, né? Trazer essa visão de negócio, trazer essa visão de produtividade, ainda mais porque eu sou formado em engenharia de produção, então tem muita coisa matemática que eu vi na faculdade que dá para implementar na produção, só que você tem que convencer as pessoas que aquilo vai dar certo. Então, eu acho que isso Convenceu? foi... Convenci. E que você acha que nesses 8 meses foi o seu maior resultado, assim, a maior conquista? A gente está conseguindo desenvolver um bom trabalho em questão de rendimento, né? Uhum. A carta de metas é uma obrigação de bater, né? A gente conseguiu fazer o último semestre muito bem, fechar dentro das metas na carta de metas. E assim, eu acho que o mais legal que está sendo, que eu estou conseguindo perceber depois de 8 meses, é que eu estou conseguindo mudar a cabeça das pessoas, assim, né? Eu falo muito que a pessoa, ela não pode, eu não posso, como se diz? Eu não posso mandar a pessoa fazer. Eu acredito muito que ela tem que pensar igual eu e fazer igual eu. Então, antes era bastante coisa de você ter que ir lá e falar que tem que fazer isso, isso e isso. E cada vez mais eu tenho instigado eles a pensar o porquê que eu estou fazendo aquilo e eles já irem lá e fazer. Uhum. E eu estou conseguindo perceber que eles estão conseguindo fazer isso. Eles estão pensando por eles mesmos um jeito melhor de fazer o que eles sempre fazem. Porque no final das contas, cartas de metas, números, ela vai ficar para trás, o que vai continuar é como você tratou as pessoas e como você evoluiu elas, né? Então, tanto aqui no planejamento, eu vinha desenvolvendo com o pessoal do planejamento, quanto lá, cada vez mais as pessoas terem mais a percepção do todo, terem mais a visão de desenvolvimento, e isso é muito gratificante porque você fica muito feliz por eles. E me conta uma coisa, o que toda essa jornada, desde lá, quando você entrou na escola, até agora, a posição que você está hoje, o que você acha que toda essa jornada mudou a sua vida, assim? Como seria a sua vida de outra forma, sem estudar aqui? Qual que foi o impacto que teve? Como você enxerga isso? Eu enxergo que a escola ela foi um trampolim, né? A escola ela é muito boa, mas ela depende muito que as pessoas queiram desenvolver, né? Eu vejo muitos amigos meus que tiveram as mesmas oportunidades, que tiveram os mesmos caminhos e que não aproveitaram. Então ela é um trampolim. Se você quiser pular, você pula. Se você não quiser pular, você não pula, você caminha. Uhum. Então eu vejo que assim, eu sempre tenho essa reflexão, né? Se eu não tivesse na escola, se eu não tivesse desenvolvendo aqui dentro da empresa, eu poderia sim ser um coordenador, poderia sim ser um gerente lá para frente, por conta da minha força de vontade, né? Mas que seria muito mais demorado, mais uns 5, 6 anos a mais do que realmente eu estou tendo hoje, né? Na posição que eu estou. Então, por exemplo, eu tenho uma irmã que já é gerente com 30 anos, mas ela, para ser gerente, ela teve que se desdobrar muito, ela sempre foi um pouco adiantada também, pulou de várias empresas para várias empresas e eu não me vejo nesse sentido, né? Para crescer, ela normalmente sai de uma empresa para ser promovida na outra, não dentro da mesma empresa. Eu vejo bastante que a escola ela é um trampolim e que te dá a base para você conseguir crescer dentro de forma orgânica e quando você chegar lá na frente, ter um cargo de liderança como é que eu estou tendo, eu estar preparado para conseguir assumir aquilo sem problema nenhum. Mas que a escola é um trampolim, eu falo assim, é um papel em branco. Eles sempre deixam a gente imaginar, a gente sonhar muito, muito mesmo, para todo mundo que está aqui dentro. Só que entre sonhar e realizar, você tem um caminho muito extenso. E aí depende muito mais de você, da pessoa, ir lá, ir atrás, fazer a coisa acontecer, do que realmente a própria escola. Com as pessoas que eu já tive contato, eu vou ter a abertura, eu vou conseguir falar. Então, eu acho que é isso o diferencial também. E futuro? Me fala um pouco de futuro. O que você imagina? O que você vislumbra? Você fala muito de sonho. Eu lembro até hoje, 2018,
Teve um comitê com os diretores, né? Inclusive o Wesley Filho estava nesse comitê, estava o Marco Bortolom, estava a Viviane na época, que era diretora de RH corporativo. E eles fizeram essa pergunta. Eu tinha 20 anos, né? E eu falei, eu tenho a ambição, eu tenho a vontade de ser um CEO, né? De alguma empresa multinacional. Eu tenho a capacidade? Ainda não. E até hoje eu não tenho, não estou nem próximo. Mas a ambição e a vontade eu tenho. Então, eu sempre coloco tudo que eu faço, se eu estou mais perto ou mais longe desse objetivo que eu tracei lá na frente. Uhum. Então, todas as decisões de carreira, todas as decisões do que eu vou fazer de faculdade, do que eu vou fazer de pós-graduação, foram voltadas para isso. Se eu estou mais perto ou se eu estou mais longe. E se eu estou mais perto, beleza. Então, onde eu me vejo daqui algum tempo, né, é sendo um executivo, é tomando conta de um negócio e tomando as decisões, fazendo as estratégias. Eu acho que é o que eu vislumbro lá para frente, é o que eu acredito que eu consigo chegar. Você acha que toda essa jornada, assim, você resumiria em que palavra? Eu acho que é perseverança, disciplina e pessoa. Acho que são essas três palavras que definem bastante a minha trajetória até então. Aqui a gente chama esse podcast de podcast Histórias de Sucesso. Uhum. Você acha que a sua história é uma história de sucesso? Eu acho que sim. Na verdade, não acho, né? Eu acredito que sim. Até onde eu cheguei, até agora, se você parar para pensar, é muito longe. Lá na fábrica mesmo, as pessoas não acreditam quando eu falo que eu tenho 25 anos e sou um coordenador de produção, porque não tem isso em outras unidades, não tem isso no Brasil, não tem isso nas outras empresas. Qual a idade média de um coordenador de produção, você sabe? De 30 anos para cima. Uhum. Média deve ser uns 40, mas assim, a idade mínima uns 30 anos para cima. Uhum. Que é o pessoal que já está há bastante tempo no negócio, que normalmente já foi um supervisor. E passou um tempo como supervisor, eu pulei essa etapa, né? Bom, então agora eu vou te falar 4 palavras, as nossas palavras. Eu queria que você me falasse o que representa na sua vida e na sua jornada. Tá bom. Tá bom? Então, conhecimento. Tudo. Conhecimento é a base de tudo. E é a única coisa que não tiram de você. Um celular novo pode te roubar, um carro novo pode te roubar, a casa pode pegar fogo, mas o conhecimento que você tem, que você adquire durante sua vida, ninguém tira de você. Então, para mim, conhecimento é tudo. Trabalho. Meio. Trabalho é o meio para você conseguir atingir seus objetivos, para você conseguir desenvolver o seu lado pessoal, o seu lado profissional. Então, eu acho que o trabalho em si é um meio para você conseguir atingir seus sonhos. Prosperidade. Então, eu acho que a prosperidade não é um objetivo, não é um foco, na verdade é uma consequência. Então, a prosperidade ela vem com toda a dedicação, ela vem com toda a determinação que você tem. Então, é uma consequência de tudo aquilo que você faz. Você é uma pessoa próspera se você tem uma família estruturada, se você tem amigos bons, se você consegue se organizar na sua faculdade, no seu trabalho e assim por diante. Então, é uma consequência, não é um objetivo, não. E felicidade? Felicidade, eu acho que é realização, né? A gente sempre fala que a felicidade é quando a gente tem a nossa expectativa e a nossa realidade. Quando elas estão alinhadas, a gente é feliz, né? Mas a gente tem que ser feliz tendo as expectativas que são mais coerentes com a nossa realidade, né? Isso é a expectativa de ser CEO. O que tá... você me diria sobre ela? Eu acredito que ela está lá. Eu tenho que trabalhar cada vez mais para transformar ela em realidade. Mas a minha expectativa de ser coordenador de produção com a minha realidade de ser coordenador de produção hoje está super bom. Então, eu estou feliz. Entendeu? Muito bom, Luiz. Muito bom. Bom, Burian, eu queria te agradecer. Foi um papo muito bacana, foi um papo diferente, que eu acho que a sua jornada foi uma jornada diferente, né? Mas muito interessante e acho que vai te levar a voos muito altos. Então, eu queria te agradecer por essa conversa. Você quer deixar alguma mensagem para o pessoal, para os alunos que estão assistindo? Se você for o melhor naquilo que você está fazendo,
você vai ser bem sucedido. Então, é acreditar naquilo que você escolheu, ir atrás dos seus sonhos e buscar com toda a determinação essa ambição que você tem. Acho que é isso. Obrigada, Tá bom? obrigada, tá ótimo. Gente, então a gente fica por aqui com mais uma história de sucesso. Acompanhe então nossas próximas entrevistas, né? Que vem muita coisa interessante e diferente, né, para todo mundo se inspirar com os alunos e ex-alunos do Instituto JF. Obrigada.